Pessoal, já de volta com o tradicional debate das quintas-feiras, que a gente cria vamos dizer, um mini debate aqui sobre assuntos que dizem respeito ao nosso esporte e que, de certa forma, influenciam sobre a rotina também dos estados, não necessariamente o que acontece fora do país, não tenha algum tipo de relacionamento, né, com a nossa realidade. Inclusive, a gente falava aqui no intervalo, a gente está recebendo aqui o Walter Miro, que é jornalista, e também o João Loureiro, que tem experiência, inclusive, fora do país, como jogador de futebol. Jogadores daqui que já receberam convites para serem nacionalizados, terem uma segunda, né, nacionalidade em países onde jogaram bola, onde eles pleiteavam jogar, ou alguém queria levar esses jogadores para lá. O caso do Rafinha é o que chamou a atenção, um jogador brasileiro que foi convocado para a seleção brasileira, pediu dispensa porque tenta se naturalizar alemão. Eu não sei se a pergunta é essa, mas eu vou fazer. Para você isso é certo, Walter Miro? Boa noite. Boa noite, Rovares. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando esse momento em Tarará Esportes. Na minha opinião, ele está certo. Agora, ele está fazendo uma grande aposta, porque ele ainda não tem a naturalização. Ele ainda está tentando o passaporte alemão. Existe a possibilidade dele não ser convocado. Nada garante que o Rafinha, estando naturalizado, vai ser convocado. É uma tendência porque atualmente ele joga no melhor time da Alemanha, uma das melhores equipes do mundo. Mas ele ainda depende de convocação, ainda depende de conversas com o próprio técnico da seleção alemã para saber se ele tem a possibilidade de ser o substituto do Lan. Pois é, eu já acho que ele deve estar com alguma coisa certa para poder realmente comprar essa briga que é alta, não é, João? Porque você dá as costas, por mais que a seleção brasileira hoje passe por um momento de questionamentos, está um pouco embaixo, principalmente depois da última Copa do Mundo, ainda é a seleção de mais respaldo, de maior número de títulos mundiais. Então ele pode estar dando as costas para o Brasil e ninguém sabe se a Alemanha chega também com essa força toda na próxima Copa, embora tenha jogadores novos e tudo mais, mas realmente é um grande, digamos, uma grande aposta que ele está fazendo, né? Boa noite. Boa noite, Rovares, boa noite a todos os telespectadores. Realmente, eu acredito que não seja um fator só que faz o jogador dizer eu vou jogar na Alemanha, não quero recusar a seleção brasileira, que para mim tem que ser a seleção mais desejada do mundo, pois é a que tem mais títulos, né? Isso aí ninguém tira. Mas tem uma sequência de fatores, né? Ele não vinha sendo aproveitado, né? Não vinha sendo aproveitado. Acredito até que nessa Copa aí antes ele teve algumas convocações, mas nunca teve uma sequência na seleção brasileira. E o jogador pensa em tudo, às vezes pensa no país também, que Rafinha saiu do Curitiba aqui, né? Foi revelado no Curitiba, então ele fez a carreira toda na Alemanha, então às vezes tem essa gratidão por parte de atletas, de ser o país que deu a estabilidade da sua família, que deu visibilidade. Muitas vezes a conversa lá já está bem adiantada e eles com certeza optam pela seleção do país onde eles atuam, onde ele conhece os jogadores que estão ali do lado, são a base da seleção brasileira, da seleção alemã é o Bayern, então acho que é um conjunto de fatores que faz o jogador tomar a decisão. Pois é, eu acho que uma das coisas que se teme nesse tipo de situação é o que acontece em outros esportes, né? A gente já viu a Olimpíada onde tinha dupla brasileira jogando por um país asiático. O Catar tem feito, eu acho que o time de futsal do Catar, se eu não me engano, é praticamente todo brasileiro. Né? Não há um temor em relação a seleções virarem praticamente clubes, porque países como o Catar têm condições. A Rússia, por exemplo, se o Hulk, eu acho que não tivesse sido convocado há um tempo, eu acho que daqui a pouco já estavam querendo que o Hulk se nacionalizasse russo. Eu já soube até que na época que jogava no Porto, ele teria até sido, né, sondado para se naturalizar português. Não seria estranho o Hulk na versão japonesa, por exemplo, onde ele já jogou também, Walter Miro? O próprio Japão, né? Já jogou Copas do Mundo onde o capitão é brasileiro, o principal atacante é brasileiro, mas eu acredito que a FIFA soube se articular muito bem na época em que começou esse processo de imigração, que foi na Copa do Mundo realizada na Itália, salvo engano, 34 ou 38, que a Itália pegou todos os jogadores que fizeram boas Copas do Mundo, pesquisaram histórico familiar, árvore genealógica e, tipo, seu avô foi italiano. Você vai jogar pela seleção. Brecha, né? Isso, procurar uma brecha para naturalizar. A FIFA soube, em tempo, se armar muito bem, se defender dessa migração. E até antes, né, do que poderia ser cogitado. Porque hoje é que acontece. A FIFA fez isso há quase um século. Né? Não acho que haja esse risco de você ter uma naturalização em massa de muitos atletas. Mas, de toda forma, é um processo que chama a atenção.
essa questão do lado financeiro hoje, que o futebol deixou de ser um esporte para ser realmente um negócio, né? Isso aí é indiscutível, né? Então, será que há limite no mundo dos negócios, principalmente nesse mundo do futebol, João, que você conhece bem também, onde os empresários têm muita influência, a gente tem visto aí escândalos, né, de interesse e outros que não meramente do esporte dentro da FIFA? Eu acredito que isso é muito de jogador para jogador, né? Eu acho que cada um tem um pensamento. Tem jogadores realmente que a gente conhece, são patriotas, que abriram mão de dinheiro para jogar na seleção, e outros não. Outros pensam no futuro da família. Eu acho que isso é uma coisa bem individual, né? A gente teve casos fora do Rafinho, do Diego Costa, né? Que antes, na última convocação, antes da Copa, se não foi a última, a penúltima, ele teve presente, né? E a gente viu que não teve sequência, entrou faltando 10 minutos. Então, a Espanha foi um país que acolheu ele, que deu projeção mundial a ele. Então, tem a parte da gratidão, muitas vezes a família dele já é adaptada, às vezes... Então, tem uma sequência de fatores que a gente fica assim por ser a seleção brasileira. Mas a gente tem que pensar que a seleção brasileira é sempre a seleção que tem mais jogadores disponíveis. São 20 para uma posição. Então, isso aí eu acho que é uma coisa individual, assim. Tem uns que pensam em dinheiro e outros pensam no patriotismo. Agora também tem uma questão interessante, Rovares, que a gente vê muito com relação aos atletas brasileiros que se naturalizam para outro país. E eu fico pensando, o que será que pensa um americano de ver jogadores norte-americanos? Exatamente, jogadores norte-americanos que vêm para o Brasil, que se naturalizam brasileiros, que defendem a seleção. Em Olimpíada, em Campeonato Mundial, qual será o pensamento também de um norte-americano com relação a isso? Um norte-americano que vem para o Brasil, que hoje em dia está crescendo o futebol americano, vem para cá, acaba se identificando com espectros em João Pessoa, com Tropa Campina, e se naturaliza brasileiro, tentando alguma coisa com a seleção. A gente vê muito o nosso lado e não vê como as outras seleções também se comportam, como os atletas de outros países se comportam. Se a gente aqui tem... O patriotismo no Brasil, ele passa muito mais, às vezes, por questões simbólicas, como o futebol, como o samba, a cachaça, mas o patriotismo é muito mais do que isso, né? Agora, eu acho que nos Estados Unidos eles não devem gostar nada disso, né? Lá o patriotismo é muito levado muito a sério, né? Eu acho que eles devem realmente se questionar em relação a isso até com mais veemência. Eu acho que algumas regras, elas têm que ser revistas. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo da minha família, né? Você, até a terceira geração, você consegue se naturalizar, ter a segunda nacionalidade italiana, né? Após o bisavô, né? O avô, no caso, vai chegar no neto, no filho e o neto. Então, você consegue. Eu acho que aí é uma justificativa para dizer, não, realmente você tem pelo menos alguma coisa na família. Agora, foi para um país, casou com uma mulher, né, que é desse país. Agora eu já sou... Eu acho que é uma inversão de valores, assim, que vai além do futebol, né, que acaba uma discussão realmente bem ampla. Mas a gente foi ouvir também as pessoas nas ruas sobre situações como essas. Vamos ver o que falaram os desportistas no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. Eu não acho isso correto. Eu acho que se ele, seja em que país ele tenha nascido, seja Brasil, seja Alemanha, seja Espanha, seja qualquer um país que a gente conheça, ele deve defender o país em onde nasceu. Eu acho que o correto é isso. Mas aí vem a questão, alguns devem ver a questão financeira, né? Que eu também acho isso errado, que em primeiro lugar a gente tem que defender o país onde a gente mora, né? Onde a gente vive. A minha opinião é que isso aí eu acho errado. Eu acho errado, porque eu acho que você deveria honrar a pátria, lutar pelo seu país, não ir para outro país. Eu acho que é um erro, deveria que a CBF ou a FIFA punisse, e era para ser punido um tipo de pessoa dessa. Eu acho uma falta de patriotismo da parte do jogador, né? Porque hoje em dia, o futebol do jeito que está, passando por uma situação muito difícil, eles estão querendo passar para o outro lado. Eu acho uma falta de patriotismo da parte dele. Hoje, o jogador de futebol, ele vê muito o lado financeiro. Ele não vê muito a pátria, não. Eu sou contra. Eu acho que o jogador ele tem que defender a sua seleção, defender o seu país, independente de qual for o seu país, seja brasileiro, espanhol. Mas eu não sou a favor de um jogador se naturalizar para defender uma outra seleção. Claro, eles vão mais pelo lado financeiro, lado de uma vitrine no futebol. Acabou essa. Esse cara tá beijando escudo, tá defendendo com tanta garra, tanta galhardia a nossa ou a outra seleção. Eles vão aonde tem mais o apoio financeiro
financeiro, o aporte financeiro que acontece no futebol. Por isso, eu sou contra essa naturalização para defender uma outra seleção. Isso deveria ser uma coisa mundial, isso deveria ser até por oportunidades de grandes profissionais do próprio país, né? Ora, se eu tenho um bom profissional no Brasil, se eu sou um bom profissional no Brasil, para que eu vou querer ir para a Alemanha, que já tem outros profissionais de grande renome? Ali seria só mais um. No Brasil, por exemplo, se eu for um grande craque no Brasil, eu seria o grande craque, né? Por isso é mais um reforço de que eu acho que isso deveria ser uma lei, até inclusive no mundo do futebol. Jogador do Brasil não ser da Alemanha, jogador da Espanha não ser dos Estados Unidos, e assim vai. Existe interesse financeiro, muito dinheiro por trás disso. Você vê os escândalos que teve na confederação, nas federações, por isso. Vai tirar o emprego da pessoa que está trabalhando em seu país, né? E hoje em dia no nosso Brasil, hoje em dia está muito difícil, porque hoje em dia eles visam mais a parte financeira, né? Mas sempre teve concorrência, né? O Rafinha foi um deles, o Diego Costa foi outro. O Diego, inclusive, em entrevista, ele justificou isso. Bons jogadores na posição deles, eu ia ter pouca oportunidade na seleção brasileira. Mas ele não vai confiar no seu talento, ele não vai confiar no seu potencial, ele tem que acreditar. Aí sim, seria... Pois é, a situação é interessante, né? A maioria das pessoas deixam claro que realmente discordam desse tipo de situação. Porém, vamos, digamos, aprofundar um pouco mais esse debate. A gente fala muito sobre não investimento em categoria de base aqui na nossa região. A gente sabe, praticamente toda semana a gente está falando sobre isso, embora alguns achem que é chover no molhado, mas eu acho que tem que estar sempre falando para ver se alguém, né, se inquieta e tenta mudar esse tipo de situação. Então, a maioria dos jogadores que surgem hoje, eles não têm uma identidade nem com o clube, nem às vezes com a própria cidade, né, tem que buscar fora, né, pouco param em um time de futebol. Exemplos como Rogério, Marcos, goleiro, são raros, né? Então, o jogador brasileiro hoje, eu acho que ele passa por esse processo de falta de identidade já desde a base, né? Desde a profissionalização, da iniciação dele lá nas categorias de base. Não sei se vocês concordam. Não só concordo, como tem o caso clássico que todo mundo vai sempre lembrar e citar, Hulk. Hulk não tem uma partida oficial por equipe profissional de Campinense 13, mas eu vou além, Deco. Deco se naturalizou português porque saiu da base do Corinthians para o Porto, brilhou, conquistou o que era possível, impossível e improvável, se identificou com o país e se naturalizou. Mas você não consegue encontrar um registro de Deco com 23 anos de idade, com 24 anos de idade, jogando no Brasil. A possibilidade dele ir para a seleção brasileira na época era menor do que hoje, para o futebol que o Deco jogava, porque ele tinha a concorrência de um Ronaldinho Gaúcho, tinha a concorrência de um Alex, de outros jogadores que faziam praticamente a mesma função dele. E o Deco optou muito bem, eu vou para Portugal, eu vou me dar bem, é um país com o qual o pai não é quem faz, é quem cria, né? Então pronto, se eu brilhei em Portugal, é o meu país, é a minha nação, ele escolheu bem, né? Porque foi um jogador que conseguiu de certa forma fazer história no futebol português. Existem tantos outros casos. Essa questão que a gente já debateu antes, do financeiro, pesa demais. Mas eu acredito que o sentimento de gratidão de alguns atletas é o que acaba levando em consideração para a naturalização. Ô João, não tem que levar em consideração também o momento pelo qual vem passando o país? Será que isso influencia também? O brasileiro, quando chega fora, ele tem um pouco de vergonha do que vem acontecendo aqui também. E a gente vê a maioria dos jogadores aí que vão para a Europa dizendo, quando eu parar, eu vou voltar para lá. Né? Então, a identidade com a organização dos países, com a política dos países, né? E essa falta de realmente não sei se a palavra cabe, mas de um caráter do país Brasil hoje que falta, né? De você ter orgulho, de dizer, o meu Brasil é esse que tenta evoluir, um Brasil honesto, coisa que nunca foi, mas que parece que as coisas realmente desandaram. Será que isso conta também na hora de pensar duas vezes em permanecer no futebol brasileiro, não criar essa identidade, já ir para o exterior? Acho que é uma junção de tudo, né, Rovares? A gente sabe que hoje o Brasil passa um momento complicado, tanto político, né, quanto esportivo principalmente, né? Então, tudo hoje vão levar por esse lado. O Rafinha não quis porque o Brasil está numa situação, então é fácil falar dessa forma, né? Mas eu acho que muitas vezes não é nem a questão financeira, são jogadores já bem resolvidos
financeiramente. Acredito que ele indo para a Alemanha, indo para o Brasil, a valorização dele no clube que ele joga, que é praticamente a mesma. A valorização dele vai ser praticamente a mesma. Passa um pouco também, João, quem sabe, só interrompendo, por dizerem há um bom tempo que a seleção brasileira é o time da CBF, né, por alguns jogadores saberem que realmente para chegar à seleção são situações que se criam, manipulações que se fala que existe, né, e praticamente em algumas situações fica claro que existe. Será que isso também não deixa o jogador um pouco desgostoso? Também. Tem, como eu disse, são vários fatores, né, que chegam. Mas realmente a gente tem que assumir o brasileiro hoje, o futebol brasileiro, que a Europa hoje está na nossa frente. Em estrutura, em planejamento, em todos os aspectos. O brasileiro sempre sobressaía pela técnica, né? Então hoje os europeus uniram a técnica juntamente com a organização e a disciplina tática. E eu acho que o Brasil hoje realmente precisa de fortalecer as divisões de base, fazer um negócio sério para a gente voltar a ser o Brasil. Com certeza. Pessoal, obrigado aqui pela participação. É um debate que daria, com certeza, muito pano para manga aqui, muita conversa, porque passa por fatores que às vezes não tem diretamente a ver com o futebol, né, mas não dizer, por exemplo, não fazer uma comparação com o governo, né, o governo que governa o país e, digamos, o governo que governa a CBF, né, as coisas são muito parecidas, né? É cultural, parece, né? Isso, às vezes, eu acho que faz com que alguns jogadores repensem em fazer parte de uma seleção que, muitas vezes, se mostra mais da CBF do que da própria pátria, né? Eu acho que a própria vinda do Dunga fica muito claro, né, que foi uma decisão muito pessoal de quem faz a CBF do que da opinião do povo, de qualquer tipo de apelo, algum tipo de crítica. Então, é uma discussão boa, mas a gente vai ter outras oportunidades para bater papos como esse aqui no programa. Obrigado, Walter. Um abraço a todos, agradeço a oportunidade. Beijo para quem está em casa me esperando, Giovana Teixeira, meu filho Pedro. E até a próxima oportunidade, sempre à disposição dos amigos. Pessoal também do WhatsApp, né? Do Claro, Racha da Imprensa. claro, também, né? Racha da Imprensa. Em falta, né? Tô em falta? Deixa pra lá. João, obrigado. Uma boa noite a todos, sempre um prazer e estamos aí à disposição. Tá certo, então. A gente faz agora o intervalo. Daqui a pouco falaremos sobre a Raposa, que hoje, né, pega aí ônibus, depois avião, né, eu acho que ônibus de novo, depois para ir até o Paraná enfrentar o Operário na abertura das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro no domingo. Até já.